Boa noite. Nós somos uma turma de 13 alunos e um número bom pela projeto da disciplina, eu acho que vai dar para a gente desenvolver de uma forma bacana. Eu percebi na lista do SIGA que a maioria de vocês eu não conheço, e então eu acredito que a maioria também não deve me conhecer. Eu perdi até o hábito de falar quem eu sou nas disciplinas, porque a gente estava em umas turmas que a maioria já tinha, pelo menos, feito alguma disciplina comigo. Como eu fico variando de disciplinas no curso, então, às vezes, eu encontro o mesmo aluno 3, às vezes até 4 vezes durante o curso, né? Mas acho que vocês são poucos de vocês que eu conheço. Bom, meu nome é Marla, eu sou bióloga, eu ministro essa disciplina de epidemiologia depois de muito tempo trabalhando com saúde, mas ainda construindo conhecimento em epidemiologia. E eu trabalho na área ambiental também. Então, eu oriento TCCs nessa relação da área ambiental com a área de saúde coletiva. E a epidemiologia, ela é uma forma de organizar a pesquisa na área de saúde coletiva. Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas partes. Eu vou instigar bastante vocês durante as aulas, que eu gosto que participe, mesmo se não quiser abrir a câmera, não quiser falar, porque às vezes fica um pouco inimido porque está sendo gravado, pode escrever no chat, a gente vai conversando e que eu gostaria que vocês participassem e vocês sempre tentassem tirar todas as dúvidas de vocês durante as aulas. Como que vai funcionar nosso esquema? Vocês viram que nós temos um grupo no WhatsApp e lá que nós vamos conversando durante todo o semestre. Nós temos um período de aulas síncronas, que são essas aulas presenciais, que são aulas com conteúdo, aulas teóricas, mas a disciplina não é só organizada com aulas teóricas, ela tem, por incrível que pareça, mesmo nessa modalidade remota, ela tem aula de laboratório e aula de campo. Eu vou explicar como que eu consegui fazer essa adaptação meio estranha, mas ela tem funcionado. Eu acho que já é a 4ª vez que eu ofereço a disciplina de forma remota e eu tenho gostado dos resultados. Eu acho que apesar de todas as limitações, eu acho que a gente tem avançado bem. Como que a gente faz? A gente tem aulas teóricas aqui, então, nas segundas-feiras, nós vamos nos encontrar durante 8 segundas-feiras. Vai ter um período que nós não vamos ter esses encontros, que serão durante o mês de outubro, que vai ser o período que vocês vão trabalhar com as aulas de campo e aulas de laboratório. Como elas serão? Vocês vão aprender, durante essa disciplina, a acessar dados de sistemas de informação. Então, a gente trabalha principalmente com dados do DataSUS, que é do SUS, o Sistema Único de Saúde, que lá tem registros que são dos hospitais e que são também da saúde da família, que vem dos PSF, né, dos postos de saúde, ou das UBS, Unidades Básicas de Saúde, que são os postinhos de saúde, como a gente conhece, e lá tem dados que que são coletados pelos agentes comunitários de saúde, pelos agentes de controle de endemias, então uma quantidade enorme de dados, alguns deles têm mais de 20 anos, e tem dados que dá para ser coletados por município, dá para coletar por estado, por região, dá para fazer análise de dados, assim, de acordo, por exemplo, escolhe uma determinada doença, hanseníase, por exemplo, aí dá para fazer uma análise por município para saber como essa doença está distribuída na população, se ela afeta mais os jovens ou mais os adultos, as crianças, os idosos, se ela afeta as pessoas que têm um nível maior de escolaridade, menor, se ela afeta os brancos, os negros, os indígenas, então dá para entender essa distribuição da doença. Então, vocês vão aprender a fazer essa coleta de dados nesses sistemas, não só do SUS, eu ensino também um pouco sobre dados do IBGE e dados ambientais, também eu falo um pouco sobre eles, porque se alguém quiser estudar, por exemplo, alguma doença, sei lá, respiratória associada a fogo, né, a incêndios florestais ou a queimadas, também eu ensino a fazer. Em síntese, o que é essa disciplina? O que a gente faz na epidemiologia? Ela é uma disciplina de pesquisa, é uma disciplina que ensina a pesquisar na área de saúde, e ela ensina também a pesquisar fatores que determinam o adoecimento, e a gente estuda sempre essa distribuição de doenças de acordo com a população. Então, ela não é uma disciplina que se estuda a saúde individual.
A saúde individual, ela é estudada, por exemplo, na parasitologia, vocês estudam a saúde individual, embora ela tenha também um pouco de abordagem da epidemiologia. Mas vocês estudam como que, lá, né, na parasitologia, por exemplo, como que um determinado micro-organismo, pode ser um fungo, uma bactéria, um vírus ou um protozoário, como ele afeta um organismo, né? Qual é o sistema que é afetado, ou como que se estabelecem os ciclos desse parasita na natureza, no organismo humano, né, ou em outros hospedeiros. Isso é uma abordagem individual. Na epidemiologia, a gente estuda o todo, o coletivo. Então, qualquer coisa que vocês forem escolher para estudar, que não precisa necessariamente ser uma doença, pode ser um aspecto de saúde, por exemplo, como a saúde de uma população se transformou depois que foi construída uma praça na cidade, ou depois que houve um projeto de arborização. Então, pode estudar o aspecto positivo também, né, de alguma alteração, ou se pode estudar as doenças, ou os agravos à saúde, que a gente chama, que são, por exemplo, acidentes, violências, ou sintomas, né, febre, dor de cabeça, que não se caracterizam como doenças. Sensações, né, angústia, e incomodação, quer dizer, enfim, dá para estudar qualquer tipo de manifestação, só que como se estuda isso? Se estuda em populações. Então, se pegar um exemplo, por exemplo, que decide estudar distribuição de piolhos, vamos supor, em crianças, não dá para estudar isso em uma criança. E não dá para estudar num número muito pequeno também, porque senão não dá para generalizar. Então, tem que escolher uma amostra, uma população, ou uma população inteira de uma escola, de uma creche, enfim, que dá para desenvolver uma pesquisa nesse sentido. Nós estamos agora entrando numa fase na Unemat de transição do remoto para o presencial. Só que a Unemat ainda não nos liberou para fazer pesquisa de campo, ela só liberou os estágios e as práticas curriculares. Por que eu estou falando isso? Porque antes da pandemia, a gente trabalhava nessa disciplina com o campo. A gente reservava um lugar, por exemplo, quando o nosso semestre foi encerrado no ano passado, em março, nós tínhamos um plano dentro da disciplina de epidemiologia, que nós passaríamos 2 dias lá no assentamento Jacamim. Durante um dia, a gente ia fazer coleta em todas as residências, ia conhecer a comunidade, à noite nós iríamos fazer uma atividade cultural com a comunidade lá na escola, e no dia seguinte, a gente já teria algum resultado que a gente iria conversar com as famílias, para tentar educar em alguns aspectos no que diz respeito a meio ambiente e saúde. Então, era assim que acontecia. Essa do Jacamim não aconteceu, nós fomos interrompidos pela pandemia, mas nós fizemos isso lá na comunidade Del Rey, em Carlinda. Só que nós fomos em um final de semana, voltamos, analisamos e voltamos, né, fomos lá novamente em um outro final de semana. Passamos em 50% das residências, fazendo coleta de dados, analisamos os dados, depois voltamos, explicamos para eles quais os problemas que eles tinham e orientamos em alguns aspectos para a mudança de comportamento. Então, é isso que a gente faz nessa disciplina. Como nós estamos em período de pandemia, e a gente não consegue fazer, infelizmente, essa parte de campo, que seria bem interessante, né, se a gente pudesse fazer uma viagem para um lugar, acampar, conhecer as pessoas, já iríamos com roteiros de pesquisa elaborados para saber que perguntas fazer e depois analisar, enfim, esses dados, enfim, a gente não consegue fazer isso. Por isso que nós optamos, né, eu fiz essa adaptação para nós trabalharmos com dados que já existem. Os dados que já existem, eles não nos permitem fazer uma avaliação, desenvolver um estudo numa comunidade rural, que eles não são assim tão separados, esses dados, mas dá para fazer por município. Então, como que a gente vem fazendo isso durante essa disciplina, desde que o ensino se tornou remoto? Vocês organizam duplas, essas duplas elaboram um projeto, esse projeto ele é de pesquisa epidemiológica, ele não é um projeto qualquer, ele tem um direcionamento. Então, durante as aulas, vocês vão aprender o que é uma variável independente, o que são variáveis independentes, como faz uma amostra, quais são os tipos de cálculos que são usados na epidemiologia, quais são os tipos de estudos que podem ser desenvolvidos, né, se é um estudo observacional, se é um estudo ecológico, se é um estudo de corte, tudo isso vocês aprendem durante a disciplina. Aí, num determinado momento, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as datas, vocês vão me entregar um projeto. O projeto é só a intenção daquilo que vocês estão planejando, né? A receita do bolo que vocês vão fazer no estágio seguinte. Aí me entrega o projeto, eu avalio esse projeto e falo, ó, pronto, tá ok.
podem começar a coleta de dados. Aí vocês já terão delimitado que município vocês querem estudar, que doença vocês querem estudar, ou que doenças, porque dá para escolher um lugar e uma doença, ou dá para escolher um lugar e tentar buscar o que doenças afetam, né, são as principais que afetam esse lugar, ou essas pessoas. E aí, eu vou liberando vocês para fazer a coleta de dados, aí vocês começam, vocês têm também uma aula que ensina como é que faz essas coletas, e aí vocês começam a fazer essas coletas. E aí define, a partir disso, né, qual é a forma de distribuição da doença que vocês vão escolher, quais são um estudo de riscos, né, qual é a população que pode ter maior risco de adoecer determinada doença, qual é a população, quer dizer, população de um lugar, população com características, que são características individuais ou socioeconômicas. Individuais, a gente trabalha, por exemplo, com características biológicas. Aqui não vai dar, né, com dados DataSUS, mas não daria se fosse uma pesquisa residencial, perguntando, né, se tem alguma predisposição genética, se alguém na família tem tal doença. Não é o que a gente faz aqui. Trabalhando só com dados, né, da internet, do DataSUS. Mas, dá para estudar, sim, a distribuição, levando em consideração vários outros aspectos. Bom, por que eu estou falando tudo isso agora? Porque isso é algo que eu vou falar durante várias vezes durante a disciplina. Às vezes tem alguns alunos que cursam epidemiologia, apesar dela ser uma disciplina do 9º semestre, tem alunos do 2º em diante que cursam, né? E, às vezes, alguns não têm experiência com pesquisa, nunca elaborou um projeto, nunca coletou dados, nunca fez uma análise de dados, nunca organizou uma tabela, nunca analisou um gráfico. Então, tudo isso, se for necessário, a gente fica recapitulando várias vezes aqui até que vocês façam. Essa diferença que existem entre os alunos na disciplina, ela não é problema, pelo contrário. Quanto maior diversidade aqui, melhor a gente trabalha. E muitas vezes surgem dúvidas que alguém de vocês pode ser que não queira falar aqui. Então, para isso que a gente tem grupo lá no WhatsApp. E por isso que vocês têm o meu número também à disposição, meu contato. Então, se vocês quiserem conversar comigo no privado, professora, manda um áudio, eu estou com dúvida, não entendi isso. Eu estou lá para ajudar a esclarecer, para facilitar as coisas para vocês compreenderem, né? A intenção é que todos aprendam o necessário para sair daqui sabendo como se faz uma pesquisa na área de epidemiologia. A disciplina, como vocês também estão num curso de formação para serem professores, a disciplina ela dá suporte não só para a pesquisa, ela também dá suporte para o ensino. Então, o que eu pensei? Essa disciplina, ela é uma invenção minha, né? Eu pensei lá atrás, quando a gente estava organizando o curso, como é que a gente traria um pouco de saúde coletiva para o curso de biologia para a formação de biólogos. E por quê? Porque essa pesquisa da epidemiologia, ela é simples, fácil de ser executada, muitas vezes barata, quase de graça, e muitos desses projetinhos de epidemiologia, eles podem ser adaptados para a escola, para a sala de aula. Então, eu pensei, se eu crio uma disciplina que o aluno aprende o básico, os conceitos e os instrumentos de pesquisa, como se elabora um projeto, ele vai estar instrumentado para, quando o professor, poder executar isso em sala de aula. E qual é o objetivo final? O que a gente deseja lá na ponta, lá no finalzinho? Contribuir para que as pessoas tenham melhores condições de vida, maior qualidade de vida, mais saúde. Então, se a gente estuda a saúde dos outros, e nossa também, né? Mas se a gente estuda a saúde da população, que nos interessa estudar, e se nós divulgamos esses resultados, se nós entregamos esses resultados, por exemplo, na Secretaria de Saúde, na Prefeitura, enfim, na vigilância, para que eles tenham acesso, ou se a gente faz como a gente fez na comunidade Del Rey, a gente volta lá, na casa da família, conversa com ela, fala, olha, tem um problema na sua comunidade que é um risco alto aqui, de vocês desenvolverem tal doença, a gente está contribuindo lá no finalzinho para que as pessoas tenham uma mais saúde, uma vida mais saudável. Então, esse é o objetivo, é que tudo que a gente faz aqui, seja nesse processo de vocês estarem se formando para serem professores, ou no processo de vocês estarem aprendendo sobre saúde, ou durante o desenvolvimento desses projetos que vocês vão executar durante o semestre, lá na ponta, o que a gente espera é dar uma pontinha de ajuda para que
toda a sociedade, né, toda a comunidade que nos rodeia tenha um pouco mais de saúde, ou saiba cuidar um pouco melhor da saúde. Eu vou passar para a apresentação da emenda da disciplina, mas antes eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se gostariam de fazer alguma pergunta, e se vocês têm interesse nessa área em específico, alguma coisa em particular, eu gostaria que vocês se manifestassem também, porque a gente pode pensar em outras coisas além da disciplina, se vocês tiverem interesse. Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Se não quiser falar, não quiser abrir a câmera, pode escrever, não tem problema. Só gostaria que vocês se comunicassem comigo. Nada? Ninguém? Gente! Fala, Lucas. Tá bom, Franciele. Ah, professora, é tranquilo para mim. Eu estava dando uma olhada, né, que era a disciplina, e realmente o que eu estava esperando, mas eu vi esses gráficos, essas contas assim, eu não ainda entendi muito como fazer, né? Vocês vão aprender durante a disciplina. Eu vi aqui no chat que a Franciele falou que tá tudo bem, que tá tranquilo. Giane também disse que achou interessante. Legal, legal. Bem bacana. Então, eu vou fazer a apresentação aqui da organização da disciplina com um pouco mais de detalhes, que é o que está no SIGA. Aparece para vocês? Eu não consigo ler o chat. Se alguém puder me dar um ok. Ok aqui, professor. Ah, ok, ótimo. Então, como eu estava falando, eu pensei na disciplina voltada não só para o bacharelado, mas também voltada para a licenciatura. Então, vocês vão fazer as duas coisas. A gente vai ficar nessa intersecção entre pesquisa e ensino. E tem algumas partes da disciplina que eu simplifiquei ela bastante, para não ficar muito denso em termos de pesquisa, mas também para a gente conseguir visualizar essa possibilidade de oferecer isso dentro de uma escola, quando vocês quiserem, né? Quando vocês estiverem trabalhando ou em estágio, ou mesmo estiverem depois trabalhando com professores, o que essa disciplina vai dar de suporte para vocês é para vocês escreverem projetinhos depois na escola e executarem com os alunos lá. Então, a disciplina, ela começa hoje, né, dia 30, ela vai até o dia 10 de dezembro. Eu não tenho formação direta na epidemiologia, mas tenho formação na área de saúde. A epidemiologia eu fui aprendendo também porque é um instrumento de pesquisa que a gente usa, né? Uma das coisas que eu não falei, e que talvez interesse a vocês, caso vocês ainda não tenham decidido alguma área de pesquisa, no nosso grupo de pesquisa, eu participo do NAFA, que é o Núcleo de Agricultura Familiar e Agroecologia, e nós desenvolvemos pesquisa na área de saúde rural. Então, o nosso principal campo é a agricultura familiar. Por isso que eu trago também na disciplina muitas vezes o exemplo do rural. Eu gosto muito de trazer o exemplo da região, porque eu acho que tem várias pesquisas que ajudam muito a gente a compreender a região. A Alta Floresta é muito estudada, teve pesquisa da Fiocruz, que vem sendo desenvolvida desde a década de 80 na região, principalmente por causa do aeroporto, né, que tinha um acesso mais fácil à região. Então, tem muitos estudos na área de doenças respiratórias, hanseníase, que Alta Floresta é um foco, né, de hanseníase no país, doenças respiratórias, o mercúrio foi muito estudado na região, né, e as doenças associadas ao garimpo. Então, tem vários aspectos. Só um minutinho. A doença de Chagas também, né, professora? Doença de Chagas também, mas não tanto. Foi muito estudado também acidente de violência. Eu tive que interromper aqui, que a minha gata estava dando um trabalhinho aqui, mas tudo certo. Aí, se vocês começarem a pesquisar, por exemplo, no Google Scholar,
que é o Google Acadêmico, vocês vão encontrar, escrever Alta Floresta lá, ou escrever Amazônia Mato Grossense, ou Amazônia Oriental, vocês vão descobrir muitas pesquisas. Tem um pesquisador que hoje é do IPCC, que é o painel do clima, que se chama Paulo Artacho, que o nome dele tem aparecido muito na mídia nos últimos dias. Ele é um cara que estudava queimadas na região de Alta Floresta durante a década de 80. Quer dizer, muitos pesquisadores que hoje são famosos, eles começaram suas pesquisas lá no Mato Grosso, né? E principalmente nessa região de Alta Floresta. Bom, agora eu vou conseguir abrir aqui, e eu estava falando da nossa ementa. Bom, esse é o plano de trabalho, e esse aqui é a ementa da disciplina. Então, a gente vai estudar as bases conceituais da epidemiologia e saúde coletiva, muitos conceitos que eu trago durante a disciplina, por exemplo, o que é promoção da saúde, o que é prevenção de doença, o que é restabelecimento, enfim, o que é atenção básica, o que são os determinantes sociais da saúde, são vários conceitos que nos ajudam, que nos orientam para compreender melhor essa área de pesquisa. Como eu falei lá no início, epidemiologia é uma área de pesquisa, e que tem um objetivo muito claro, ela é uma área prática, ela tem um objetivo de contribuir com a melhoria da saúde da população. Então, vamos estudar também processo de saúde e doença, o que é um conceito, a estrutura epidemiológica dos problemas de saúde. Então, é uma disciplina que nos ajuda a entender por que as doenças existem e de onde elas vêm, porque alguns grupos adoecem mais de uma determinada doença que outros. Porque algumas doenças afetam mais a população pobre, porque algumas doenças afetam mais indígenas, afetam mais a população negra, porque algumas doenças afetam mais crianças e idosos, ou mais homens do que mulheres, ou mulheres do que homens. Então, essa distribuição da doença e por que ela acontece, quais são as causas, é o que a gente estuda bastante nessa disciplina. Então, a gente vai estudar, como eu já falei, distribuição das doenças, problemas de saúde segundo características das pessoas, do espaço e do tempo, efeitos de idade, coorte, que é um tipo de pesquisa que a gente estuda, coorte quer dizer ao longo do tempo, e período. Vamos estudar transição epidemiológica e transição demográfica, ou seja, como as doenças vão se modificando ao longo do tempo, né? Década de 70, 80, o Brasil tinha fome, o maior problema rural, que era principalmente um problema rural, tinha uma alta taxa de mortalidade infantil e alta taxa de doenças infecciosas e parasitárias. Hoje o Brasil está com problema de população brasileira, um problema de obesidade, e, por incrível que pareça, ainda mais rural que urbano, problema de doenças causadas, que estão associadas a essa obesidade também, mas causadas a uma transição nutricional, né, uma mudança na alimentação, então, hipertensão, diabetes, sobrepeso, estão associadas, e doenças que são desencadeadas por essas mudanças de estilos de vida, que é um outro conceito, que são, por exemplo, doenças cardiovasculares, que era a principal causa de morte no Brasil antes de Covid, e outras doenças, cânceres, Parkinson, mal de Parkinson, doença de Alzheimer, outros problemas de saúde que surgiram em substituição àqueles problemas antigos. E aí, o que está por trás disso, né? Quais são as mudanças sociais e econômicas que fizeram com que houvesse essa transição de uma fase para outra? E aí, dentro disso, a gente estuda também a transição demográfica, né? O Brasil não é mais um país de jovens, é um país de adultos entre 30 e 40 anos. Então, isso afeta também a forma que as doenças se manifestam na população. Lugares mais jovens têm mais algum tipo de doença, e lugares de pessoas idosas, por exemplo, têm mais algum outro tipo de doença. Então, a gente vai estudando sempre esse comportamento epidemiológico de um período para outro, como essa transição acontece. A gente vai ver vários exemplos durante a disciplina. Vamos estudar vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vigilância ambiental, que são setores dentro do SUS, dentro do Sistema Único de Saúde, que atuam na promoção da saúde da população. Vamos estudar as bases estruturais e históricas da saúde pública no Brasil. Então, como nasce o SUS, o que não existia antes dele, né? Como era uma saúde só para quem tinha dinheiro antes dele, ou que fosse rural. Quem era urbano e não tivesse carteira assinada, não tivesse dinheiro, não tinha acesso a serviços de saúde. Então, como isso tudo mudou com o SUS, como o SUS se organiza, quais são os princípios do SUS,
e quais são os problemas que ele carrega. Então, assim, a gente encerra a disciplina com esse conteúdo. Então, de forma bem, assim, concisa, o que a gente faz nessa disciplina? Bom, o objetivo é qualificar a atuação do profissional das ciências biológicas para atuar na redução dos problemas de saúde da população. Como eu falei, como que nós fazemos isso durante a disciplina? São 60 horas, né? A gente precisaria de uns 3 anos para a gente sair bem disso. Mas nessas 60 horas, o que a gente faz? A gente aprende como se olha a saúde em uma população, que não é olhar para o indivíduo. Quando a gente olha o indivíduo, a gente olha para órgãos, sistemas, né? A gente olha para a população, a gente olha para um todo formado por indivíduos que são diferentes entre si. Como a gente pode analisar esses resultados desses dados que podem ser coletados nessa população escolhida, como a forma que essa população vive, trabalha, o tipo de quantidade de renda, nível de escolaridade, né, como isso tudo interfere na saúde dessa população, para a gente pegar todas essas informações e contribuir para que essa população tenha uma vida melhor, porque ela sabe se cuidar melhor. Eu vou traduzir isso em um exemplo. Eu fui professora de parasitologia durante muito tempo, e na parasitologia a gente falava assim, quanto maior o nível de escolaridade, menos verme o indivíduo tem. Então, quanto mais se estuda, vocês estão, por exemplo, fazendo graduação agora, talvez você seja a primeira pessoa da sua família que vai ter uma graduação, ou segunda, terceira, que a nossa geração vem abrindo essas portas e ocupando esses outros espaços. Depois da graduação, você vai ter um trabalho melhor, uma renda melhor do que você teria se não tivesse estudado. Isso vai te permitir morar numa casa melhor, ter mais acesso à água de maior qualidade, ter mais acesso a alimento de melhor qualidade, ter acesso a bairros que tenham mais qualidade de vida. Tudo isso vai mudar muito o padrão de saúde da sua família e dos seus descendentes. Eu falo, às vezes, quando os alunos colam grau, quando a gente tinha as colações presenciais, eu chegava e abraçava, e feliz da vida, né, por vocês se tornarem colegas de profissão, e eu falava, tudo mudou, as gerações seguintes da sua família vão ter outra vida. E é exatamente isso que acontece. E como é essa outra vida? São outros padrões de comportamento e que vão repercutir lá no final em outras formas de adoecer. Porque você começa a ter mais consciência do que você come, da necessidade de atividade física, da necessidade de descansar, mais tempo para descansar, né, mais tranquilidade para dormir, porque não está cheio de contas, ou de outras, está em outras contas, não as mesmas do que quando a condição financeira é mais restrita. Então, essas mudanças, elas são proporcionadas pelo acesso ao conhecimento. Então, como nós, durante essa disciplina, trabalhamos com o conhecimento, nós também podemos proporcionar o acesso ao conhecimento na área de saúde para outras pessoas, e melhorar um pouco da qualidade da vida deles. Por menor que seja aquilo que a gente faz, a gente consegue provocar uma mudança. Tem uma outra disciplina que eu ministro, que é saúde ambiental, que é uma optativa, e nessa disciplina eu trabalho bem o dia a dia, né, como, por exemplo, agrotóxicos afetam a saúde do trabalhador, como a gordura afeta a saúde, como o açúcar, né, e vou trazendo dados e trabalhando de forma bem prática. E muitas vezes eu tenho alunos que falam assim, professora, eu chego em casa e dou sua aula para minha família, eu explico ela para minha família. É mais ou menos dessa forma que a gente contribui. Então, o conhecimento que vocês adquirem também durante essa disciplina, se vocês conseguem compartilhar ele com outras pessoas, a gente está fazendo essa primeira pequena parcela de contribuição para que o outro cuide mais de sua saúde, melhore alguns aspectos para ter uma vida melhor. É nesse sentido que a gente caminha aqui. Acreditando que pequenas coisas fazem grandes diferenças. Então, 2, como é a metodologia, né? São 16 aulas teóricas síncronas, ou seja, 8 segundas-feiras. No horário, a gente também tem aula marcada para sábado, mas essas aulas ficam para as atividades que vocês vão desenvolver em casa. O que nós vamos fazer durante essa disciplina? Além das aulas teóricas, vocês vão escrever um projeto de pesquisa, vocês vão coletar dados e vocês vão escrever um resumo expandido com esses dados que vocês vão coletar. Para tudo, eu vou apresentar um modelo. Então, vai ter um modelo de projeto, vai ter uma orientação para a coleta de dados e vai ter um modelo para o resumo expandido. Nas disciplinas anteriores, os alunos que produziram resumo simples e depois resumos expandidos, alguns deles publicaram esses resumos em congressos. Então, vocês saem da disciplina
com esse resumo pronto para ser publicado. A minha última correção, ela é um ok, pronto, pode submeter a um congresso, se quiser melhorar ele, até dá para tocar um pouco mais de trabalho e submeter ele a uma revista. Tem alguns alunos que continuaram trabalhando depois que a disciplina encerrou, então tem esse aspecto também. Teve alguns que conseguiram premiações em congressos, eles foram premiados com o melhor trabalho. Teve uma aluna do curso de medicina de Cáceres que ganhou o prêmio no congresso de medicina, teve 2 alunos de Alta Floresta que ganharam um prêmio em congresso de educação ambiental com trabalhos na área de saúde, mas que faziam associação com o ambiente, né? Acho que um estudou, não me lembro agora, mas enfim, eu posso compartilhar isso com vocês depois. Ou seja, a disciplina, além de tudo isso, ela ainda deixa vocês com um trabalho em mãos. A gente vai ter semana de biologia esse ano, vai ser em novembro. E se vocês acelerarem um pouquinho, vocês conseguem terminar e submeter os trabalhos de vocês à semana da biologia. Então, ou se não der esse ano, submete no ano que vem, enfim. Você sai da disciplina com um trabalho, pode melhorar, inclusive, o currículo de vocês. Bom, como é que são as avaliações? No final, no dia 6 de dezembro, que é a nossa última semana de aula, vocês vão fazer uma prova escrita, com todo o componente teórico da disciplina. Como é que vai ser essa prova escrita? A gente vem aqui para o Google Meet, todo mundo abre a câmera e faz a prova com eu assistindo vocês. É uma prova com consulta. Então, é possível vocês fazerem a prova consultando, mas também é possível vocês fazerem a prova só com o que vocês aprenderam durante o semestre. No semestre passado, teve alunos que não consultaram nada no dia da prova, só escreveram o que eles aprenderam e tiraram notas altas. Ou seja, é uma prova simples. Ela não é uma prova complexa que aprofunda o conteúdo, mas ela permite que vocês manifestem o que vocês aprenderam, que serve para mim isso também, para eu avaliar o andamento da disciplina e no próximo semestre ir adaptando as disciplinas para que ela seja cada vez mais melhor, né? Gere mais resultados, melhores resultados. Então, a primeira nota é dessa prova escrita e ela é individual. A segunda nota, ela é do projeto de pesquisa e ele é em dupla. E a terceira nota é do resumo expandido, e ele é em dupla também, as mesmas duplas do projeto, né? Como é que é feito a correção desse projeto e desse resumo? Eu vou colocar prazos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e nesses prazos, vocês precisam desenvolver o projeto. Comece a escrever o projeto. Quando tem uma versão inicial, envia para mim por e-mail. Eu corrijo e devolvo e vou dizer, precisa passar por mais uma correção ou já está pronto, essa já é a versão final. Só vai ser submetido o projeto no SIGA-A e o resumo depois que vocês chegarem a essa versão final. Então, não é assim, fez o projeto e já coloca no SIGA-A, não. Ele tem que passar por mim, às vezes 2, 3 vezes, até que ele fique redondo, pronto para ser submetido. Mesma coisa o resumo. Por isso também que quando o resumo está pronto, na versão final que você submete no SIGA, ele já está pronto para ir para um congresso, porque ele já passou por várias correções. Então, eu vou assistindo, eu vou acompanhando, é uma construção que demora um tempo para a gente conseguir chegar num produto de qualidade no final. E a principal referência para essa disciplina é o livro da Rocaiol e do Almeida Filho, que chama Epidemiologia e Saúde, tem várias edições dele, e tem ele disponível na biblioteca online da UNEMAT. Vocês podem acessá-lo. Eu trabalhei com ele para elaborar a base dessa disciplina, mas vocês vão ver durante as aulas que praticamente tudo vem de artigos, porque eu fundamentei a lógica, né, o passo a passo da disciplina nele, mas eu já fugi dele já tem algum tempo, não completamente, mas em grande parte. Por quê? Eu vou explicar aqui. A disciplina, ela tem uma abordagem interdisciplinar. Eu falei já de pobreza, já citei esse termo aqui, e eu falei várias vezes de meio ambiente. Falei de nível de escolaridade. A gente pode falar de questões alimentares, a gente pode falar de escolhas relacionadas a estilo de vida. Então, é uma disciplina que ela passa por várias outras disciplinas. Ela não fica presa só na área de saúde. E como eu tenho formação interdisciplinar, então eu gosto de fazer isso também, porque a gente sai um pouquinho dessa caixinha fechada da área de saúde e navega um pouco nas outras, que nos permite também ter uma visão mais global de tudo, né, mais macro, essa é uma das ideias.
O conteúdo é atualizado, tudo que vocês vão ver em todas as aulas que já estão disponíveis para vocês lá no SIGA, todos os arquivos do semestre já estão lá, vocês já podem acessá-los. Todas as aulas foram construídas com base em artigos que foram publicados de 2016 em diante. Salvo raríssimas exceções, tem algo que foi publicado antes disso. E outra coisa, eles são artigos que são publicados em revistas importantes e revistas em inglês. Eu traduzo tudo para vocês. Hoje em dia é muito fácil, né? Tem um tradutor nas mãos. Então, é uma disciplina que ela é de ponta, ela está na fronteira do conhecimento, porque a gente está falando do que está sendo publicado agora pela ciência, que é algo que a gente perde quando a gente usa livros. Porque o livro, até que o conhecimento é publicado em artigo, é convertido em livro, e esse livro é organizado, depois publicado e distribuído, muitas vezes esse conhecimento já está defasado. Né? Então, aqui está no extremo, lá na fronteira do conhecimento, essa disciplina de vocês. A aprendizagem da disciplina ela é baseada em exemplos, então eu uso muito exemplo da região de Alta Floresta, muitos artigos locais, que é o que às vezes me faz ter que pegar umas publicações um pouco mais antigas, que são as exceções, né? Mas e trabalho com muito material que nos faz compreender também um pouco melhor a região onde a gente vive e os problemas de saúde que essa região tem. Não só de saúde, os problemas sociais e ambientais que essa região tem, que acabam repercutindo na saúde da população. Eles trabalham com elaboração de projetos, que eu já falei, coleta e análise de dados, e a avaliação é dinâmica, ou seja, todo esse processo, nesses momentos que a gente tem de encontro aqui, eles culminam lá na avaliação da prova de vocês. Então, a nota da prova, ela não é só a nota da prova, porque lá vai ter uma questão na prova que vai avaliar um pouco dessa participação de vocês. Isso não quer dizer que eu estou exigindo que vocês participem de todas as aulas síncronas. Eu estou entendendo que, às vezes, vocês têm momentos, situações que não deixam vocês participarem. Tudo bem. Mas as aulas são gravadas e todos podem assistir. Como é que elas são disponibilizadas? Eu uso um canal que eu tenho no YouTube e eu encaminho para vocês o link da aula no nosso grupo do WhatsApp. Então, assistiu aqui, quer assistir de novo? Pode assistir lá. Ou não conseguiu pegar aqui? Pode pegar lá. O que vai fazer diferença lá na prova é eu, com algumas perguntas que eu vou elaborar, é perceber se vocês assistiram às aulas. Por que eu estou fazendo assim? Teve um semestre que eu apliquei uma prova final, e durante a prova final eu observei que o aluno que fazia a prova final não tinha assistido uma aula. Quer dizer, ele não passou e foi lá para a prova final sem ter assistido uma única aula, nem a gravação de nenhuma aula. Isso não pode acontecer. Então, eu criei um mecanismo de avaliar vocês de uma forma dinâmica que eu consigo perceber, captar se vocês estão assistindo às aulas ou não. Bom, vamos lá, ao nosso cronograma. Então, hoje é o dia da apresentação da disciplina, e é hoje que eu começo a falar um pouco sobre a introdução à epidemiologia. O que é epidemiologia e para que serve a pesquisa em epidemiologia. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, são 2 arquivos de aula, a aula 1 e a aula 1A. Muitas vezes eu tive que dividir os arquivos em 2 ou 3 para poder carregar no SIGA, porque ele não carregava único, né? Um só, porque é muito pesado. Então, vocês vão, às vezes, tem aulas que tem até 3 arquivos lá, por causa disso. E aí, na semana que vem, a gente não tem aula, porque é um feriadão, né? 7 é independência e 6 emendou. Então, a gente não vai ter aula na segunda, a gente vai ter aula só no dia 13 de setembro. E aí, nós vamos estudar os conceitos de epidemiologia, o que é saúde, o que é doença, o que é processo de saúde e doença, o que é transição epidemiológica, carregado de exemplos, para a gente poder entender um pouco melhor. E também para quebrar um pouco das certezas que a gente tem, né? Eu estou doente. Por quê? Quem está dizendo que está doente? Então, tem uma série de questionamentos, assim, que eu faço durante a disciplina para a gente também refletir um pouco sobre como cada um vê a doença, né? Como tem pessoas que, se você fala uma doença, fala que você sente alguma coisa, ela sente algo mais, né? Ela está concorrendo com a gente. E como tem pessoas que nunca manifestam doença. Será que ela nunca adoece? Então, são aspectos que a gente vai brincar um pouco com eles aqui na disciplina, para a gente crescer um pouco nessa concepção do que é estar doente e do que é estar saudável. Se não for para crescer, vai bagunçar a cabeça, mas a gente vai conversar sobre isso de uma forma bem legal, a gente vai. Então, no dia 20, uma semana depois, dia 20 de setembro, a gente vai ter uma aula sobre determinantes sociais de saúde,
tem um aspecto bem importante que eu falo durante toda a disciplina, que permeia esse conceito de determinantes sociais da saúde, que a saúde não estar saudável ou doente não é algo tão ao acaso quanto se imagina. Ele tem um determinante, né? Por que eu adoeci? As pessoas falam, eu estou doente porque eu sou idosa. Não, existem pessoas idosas que são saudáveis. Eu estou doente porque foi um acaso, adoeci, ou porque Deus quis que eu adoecesse. Então, são vários fatores que a gente aqui coloca na linguagem da ciência e interpreta de forma racional. A ideia não é desconstruir nenhum tipo de fé ou religiosidade, espiritualidade de ninguém. Não é esse o objetivo. Mas ficar focado na ciência, que é o que a gente estuda na universidade, né? Esse olhar, sem desconstruir os demais, mas manter o foco nesse. Então, determinantes sociais de saúde nos ajudam muito nesse sentido, porque eles nos ajudam a entender por que pobre tem algumas doenças, por que criança tem outra, idoso tem outra, como eu tinha falado antes. Então, a gente vai estudar também promoção da saúde, prevenção de doenças, são todos conceitos. E aí nós vamos entrar nas medidas em saúde. Como se estuda? É uma ciência quantitativa a epidemiologia. Apesar de eu já ter desenvolvido projetos de forma qualitativa e ter bastante, eu tenho uma quantidade de experiência razoável nisso, que dá para compartilhar com vocês esses estudos de saúde de forma qualitativa, ou seja, com base no que as pessoas sentem, não necessariamente com o que elas comprovam com um diagnóstico clínico. Então, a gente vai estudar ocorrência, coeficiente, que é taxa de incidência, taxa de prevalência e outras taxas. Taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil e outras taxas que vocês vão aprender a calcular. São fórmulas simples e que nos ajudam a fazer comparações entre lugares. Então, a gente pode fazer uma pesquisa, por exemplo, em Alta Floresta, sobre determinada doença e comparar com a população de Carlinda, mesmo Alta Floresta tendo 51 mil habitantes e Carlinda 11 mil. Mas a gente consegue colocar isso na forma de taxas que nos permitem fazer essas comparações. Para ver qual região há mais risco, ou que região precisa de um programa ou uma política específica para resolver determinado problema, porque ele afeta mais ela, né, essa região ou município. No dia 27, a gente vai ter uma aula sobre pesquisa em epidemiologia, que aí a gente entra aqui agora já na parte prática. Então, primeiro aprender quais são os tipos de estudos, eles se agrupam em dois grupos, que são as pesquisas observacionais e as pesquisas experimentais. O que vocês vão desenvolver são pesquisas observacionais, a gente não consegue ir para laboratório fazer experimentos, né? E aí vocês vão aprender como se delineia uma pesquisa e como se coleta os dados no DataSUS. Nesse dia, eu apresento para vocês o modelo do projeto. E aí vocês já vão ter conversado comigo sobre ideias, vão ter compartilhado algumas coisas que vocês pensaram, tudo conversando lá no WhatsApp. E aí eu vou ter ajudado vocês já a falar, não, olha, dá para direcionar essa ideia para isso, né? Porque esse outro que você está pensando talvez não tenha os dados disponíveis, enfim. Esse 27/4 é o dia que vocês começam a escrever o projeto. Eu não estou lembrando bem a data de entrega do projeto, mas ele está num slide mais para frente, eu mostro para vocês. Se não me engano, é o dia 8. No dia 8, não, desculpa, é o dia 4 do 10. Observem que não tem aula em outubro. Ó, a gente pula do 27 de setembro para o dia 8 de novembro. Porque durante outubro é quando vocês coletam os dados e escrevem o resumo de vocês, e eu fico só dando assistência com o WhatsApp. No dia 8 de novembro, a gente volta com a aula teórica, e aí a aula é sobre vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. No dia 22 de novembro, a gente tem uma aula sobre o SUS, sobre a história, né, do SUS, e no dia 29 de novembro, a gente tem uma aula sobre a organização do SUS, como ele está estruturado, quais são os princípios, como é o seu financiamento, enfim, tudo sobre o SUS, inclusive sobre todos os problemas que ele também tem. Essas são as 8 semanas que a gente se encontra. No dia 6 de dezembro, que é a semana seguinte ao 29 de novembro, é o dia da nossa prova escrita. Então, a pesquisa de vocês, ela é realizada, a elaboração do projeto é do dia 27 de novembro a 4 de outubro. No dia 4,
eu estava certa, é o dia que vocês entregam o projeto. Aí no dia 5, no dia seguinte à entrega do projeto, porque eu já vou ter corrigido antecipadamente o projeto, então você já tem um ok para começar, no dia 5 vocês começam a coleta de dados. E vocês vão até o dia 8 de novembro, coletando, analisando, organizando tabela, organizando gráfico, tirando dúvida, lendo sobre o tema, né, para poder fazer uma boa discussão dos resultados. E essa coleta é feita no Tabnet, que vocês vão aprender a usar, que é o sistema de informação do SUS, que se chama DataSUS. Essa é a parte das aulas assíncronas. E aí as avaliações. No dia 4 de novembro, dia 4 de outubro é o dia que vocês entregam o projeto, já a versão final. No dia 8 de novembro é o dia que vocês entregam o resumo expandido, versão final também, passou por várias correções. E no dia 6 de dezembro é o dia que vocês têm a prova escrita, que eu comentei já como ela vai ser. E é isso, essa é a síntese do nosso semestre, eu espero que a gente tenha um bom semestre. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa? Eu gostei da estrutura dos seus slides, tá lindo. Tô aprendendo, Alana. Tô aprendendo. Deixar gostoso, né? Bom de fazer, bom de ver. Eu acho que esse período de pandemia também nos exige isso, um pouco mais de dedicação, né? É o que a gente está mostrando, porque tem que ter um chamativo aqui, né? Essa coisa fria que é a aula remota, tem que ter alguma coisa que deixe ela mais quentinha. Mais algum comentário, alguma dúvida? Nenhuma pergunta? Ô, professora, Oi, Franciele. sobre a prova, a última avaliação, eu perdi, a internet aqui em casa caiu, aí eu voltei, você já tinha falado sobre ela. Tem como a senhora explicar novamente? Sim, Franciele. Vocês vão ter várias aulas teóricas, serão 7 semanas de aulas teóricas, ou seja, 14 aulas. Essas aulas teóricas, elas são baseadas nos slides, que eu já compartilhei com vocês, que estão lá no SIGA, e durante a aula, eu trago outros exemplos. No slide não tem um exemplo de uma doença, por exemplo, que de repente, durante a aula, eu agarro um exemplo aqui que aparece na hora e eu vou citando ele. Então, tem vários aspectos durante as aulas, que são esses nossos encontros, vocês podem assistir nas gravações que ficam, que depois serão avaliados no final do semestre. Então, será avaliado o conteúdo e será avaliado, essa prova, ela é organizada para eu saber se vocês estão assistindo às aulas e quanto vocês aprenderam com as aulas. E essa prova, ela vai ser uma prova aqui, dentro do Google Meet, como se fosse uma aula com vocês com as câmeras abertas, fazendo a prova, não tem problema nenhum de ir nos slides, de pesquisar, só não posso ter provas iguais, né, não posso ter respostas iguais, o que acontece quando, gente, já aconteceu isso nas disciplinas, tanto de projetos serem parecidos, a ponto de eu perceber que teve um contato com o outro, né, uma dupla com a outra, e provas de terem questões e serem respostas iguais. Aí eu chamo as duas pessoas que fizeram igual para conversar. O que aconteceu? Por que ficou assim? Por que está igual? E perde nota nesse caso, né? Então, assim, pode pesquisar no material existente. Eu sugiro sempre, durante a prova, que não pesquise no Google, porque corre risco muito grande, já aconteceu, de duas pessoas que nem têm contato pesquisarem no Google e responderem questões iguais, da forma igual, porque foram no Google e copiaram o que tinha lá. Então, não funciona, né? E um deles pegou PF, inclusive, por causa disso. Então, responder com base no material da aula, mas pode consultar. E não pode consultar o colega, porque daí corre o risco de responder igual, né? E perder nota por causa disso. É uma disciplina que geralmente os alunos não pegam PF, nem quando era presencial, eu sou adepta à nota alta, eu gosto de aluno que tira 10, de favorecer, de criar mecanismo para que aluno tire 10. Mas, às vezes, tem, né, aluno que pega PF. E aí, a PF é o mesmo modelo dessa prova escrita, é o mesmo esquema.
com as câmeras abertas, vocês fazem e eu fico assistindo vocês fazerem. E, enfim, é isso. Expliquei, entendeu? Entendi, claro? professora, entendi, obrigada. Por nada. Nossas aulas serão sempre 21. É o nosso horário, né? Não é o horário que vocês receberam, não era 21 horas? Sim. É o nosso horário, porque tem alunos que cursam outras disciplinas, né? E aí a gente vai entrar às 21. E eu tô morando em Nova Chavantina. Hoje eu estou em Várzea Grande, que é o mesmo horário de Alta Floresta, mas eu moro em Nova Chavantina atualmente, que eu faz um ano já que eu estou em Nova Chavantina, eu fui para lá para cuidar dos meus pais doentes durante a pandemia. E lá é horário de Brasília. Então, se 21 é tarde para vocês, imagina para mim, porque eu vou entrar às 22 e nós vamos até meia-noite no horário de Brasília, né? Até às 11. Eu tô nessa situação, professor. Tô vivendo em um horário e trabalhando em outro, né? Então, é nesse esquema que a gente vai. Mas aí, essa noite a gente dorme um pouco mais tarde e depois vai colocando em ordem o sono, né? Mas tranquilo. Não são tantas semanas assim. No semestre passado, a gente teve mais semanas de aula durante a epidemiologia. Só que eu estou numa fase que eu acho que a gente aprende mais, e não, tem que ser objetivo no que a gente faz. Não tem necessidade, na minha avaliação, de ser mais que 7 semanas de aula. A gente consegue cumprir toda a ementa em 7 semanas. Então, não tem necessidade de ter uma aula a mais. Vamos colocar só aquilo que a gente precisa. Não consumir nosso tempo com coisas se elas não são necessárias. Então, por isso que ficou mais reduzido esse semestre que os semestres anteriores. Mais algum comentário, alguma pergunta? Nossa, eu fico feliz, consegui deixar todas as informações, vocês conseguiram compreender tudo. Agora são 22 horas quase, eu vou começar então a entrar no conteúdo, ok? Ok. Professora, então, aos sábados, que lá consta que sábado tem aula também à tarde, então vai ficar para fazer atividade em casa, né? Não vai ter aula no sábado. Tá bom, então, obrigada, professora. Porque, Thalita, nesse período de aulas de sistema remoto, dessas aulas síncronas e assíncronas, a gente não pode cumprir toda a carga horária porque fica muito cansativo para vocês e para nós. Não dá para ser toda presencial. Aqui rende muito. Olha só, as 60 horas da disciplina, a parte teórica dessas 60, que eu não posso colocar tudo aqui, porque é uma disciplina que tem crédito de campo e laboratório. A parte teórica dela são 30 horas, mesmo quando era presencial. Eu consigo colocar em 16 horas. Por quê? Porque aqui rende muito, aqui é muito rápido, é muito dinâmico. Sala de aula a gente para, conversa, abre a porta, atende alguém, né? Que são partes super importantes do aprendizado, mas que aqui é mais rápido. Então, a gente não precisa dessas aulas do sábado para ser presencial, e deixa para vocês fazerem as coisas de vocês nesse período. Ok, professora, obrigada. Por nada. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Olha aí, ó, Alana. Estou cheia de figurinhas, ó. O que é epidemiologia? Então, agora a gente começa. Eu já falei algumas coisas, né? Desde o início da nossa aula de hoje, eu estou comentando algumas coisas, mas agora nós vamos ser um pouco mais pontuais. A epidemiologia é uma ciência que gera informação em saúde. Eu vou usar um exemplo aqui. Quando vocês conhecerem o DataSUS, para quem ainda não conhece, vocês vão ver que lá tem um oceano de informações. Você pode pegar, por exemplo, a cidade de Carlinda, vou pegar como exemplo, dá para descobrir, de muitos anos para cá, muitas coisas sobre como a saúde da população vem se manifestando. Adoecia mais dessa doença, hoje adoece mais dessa. Como é que se comportou, por exemplo, os casos de hanseníase ao longo do tempo, como vem modificando o perfil hoje, como as doenças crônicas vêm aumentando na população. Então, dá para ter um filme de como a saúde da população de Carlinda se manifestou ao longo do tempo. Só que as pessoas que trabalham lá na Secretaria de Saúde, ou lá na UBS, ou as ACS, que são as agentes comunitárias de saúde, que estão nas residências, nos bairros, muitas vezes elas não têm acesso a esse
né, esse conjunto de dados que está lá disponível no DataSUS. Por quê? Não tem acesso. Porque, às vezes, não tem a formação para isso, para acessar esses dados. Então, são dados que eles podem passar despercebidos em um município se não há essas pessoas que fazem essa tradução, que tiram esses dados lá do sistema de informação e jogam eles já digeridos, né, já discutidos para um profissional de saúde. É isso que a epidemiologia faz e é isso que nós podemos fazer nessa disciplina. Então, assim, se na turma de vocês tem pessoas de Alta Floresta, de Nova Monte Verde, Paranaíta, Carlinda, enfim, dos municípios da região, Apiacasa, os municípios da região, vocês podem fazer durante essa disciplina um estudo que traduza dados do município que estão lá no DataSUS, mas que os profissionais da saúde não têm acesso a isso discutido, a isso, né, não é visível para eles, porque o acesso ao sistema não é fácil para eles. Então, o que a epidemiologia faz isso? A gente gera a informação ou a gente traduz a informação existente para que profissionais de saúde conheçam. Às vezes, tem problemas acontecendo no município que o município desconhece. O município no sentido da prefeitura, a prefeitura desconhece. Então, a gente pode, elucidando uma situação que é desconhecida, a gente pode contribuir para que a Secretaria de Saúde, por exemplo, crie um programa específico, que não existe ainda nela. Por exemplo, se vocês descobrissem nesses dados algo novo, como, vamos supor, descobrimos que está voltando a ter muitos casos de leishmaniose em município X. Então, talvez a Secretaria de Saúde não tenha conhecimento, ou doença de Chagas, alguma outra doença, né? Ela não tem conhecimento. Aí vocês podem traduzir essas informações, levar até eles e até contribuir para escrever um programa, né, de prevenção para eliminar mosquitos vetores, ou para tratar os doentes, ou para diagnosticar as pessoas doentes, né? Contribuir para que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a doença e consigam prevenir melhor. Então, é isso que a epidemiologia faz. Ela gera informação quando a gente vai a campo e coleta dados, ou ela traduz as informações existentes para que o sistema de saúde consiga agir no controle de doenças e na promoção de saúde. Além disso, a epidemiologia se dedica ao estudo da distribuição das doenças e suas causas em populações humanas. Então, disso eu já falei muito hoje. Então, como que essa doença se manifesta na população, quem são as pessoas mais afetadas, quem são os grupos mais afetados, e quais são as causas, né? Por que determinada população tem uma determinada doença e outra população não tem? Então, dá para investigar isso e encontrar as causas. Por que determinada população fuma mais, outra fuma menos? Por que há maior taxa de suicídio em uma determinada população e na outra há menos? Porque há pessoas que sofrem mais acidentes, né, grupos que sofrem mais acidentes, por exemplo, em Alta Floresta, os motociclistas, né, que são os que estão mais expostos ao risco de um acidente. Por quê? Eles estão mais expostos e outros menos. Quem são esses grupos, né? Os motociclistas que sofrem acidentes em Alta Floresta, que é um fator bastante que chama muita atenção o número de casos, né, em Alta Floresta em comparação com outras regiões do país. Não vou nem falar com municípios próximos, que é uma característica regional, mas se comparar com outras regiões do país, é um pouco assustador o número de casos, né, as ocorrências de acidentes com motos. Então, quem é essa população? É formada mais por homens do que por mulheres? Por quê? É formada mais por jovens, né, ou adultos, na primeira fase, né, da vida adulta. Por quê? Então, são questões que dá para ser investigadas e para ser melhor compreendido o fenômeno na cidade e para contribuir com a gestão na saúde, né, na saúde pública. E aí, essencialmente, a epidemiologia ela é diferente da clínica. Clínica é aquilo que o médico faz. Ele se dedica ao estudo de um indivíduo, analisa o caso daquele indivíduo. A gente tem uma parte da epidemiologia que até permite estudar indivíduos, mas, de forma geral, a gente estuda populações, estuda grupos, né? O que se entende na epidemiologia, eu sintetizei aqui com uma frase, se a doença é uma expressão da vida individual sob circunstâncias desfavoráveis, a epidemia deve ser uma expressão de problemas sociais. Na epidemiologia, a gente estuda endemia, epidemia e pandemia. Endemia é quando o problema é regional. Epidemia é quando ele está em várias regiões distintas.
e pandemia quando ele está em todas as regiões do planeta. Então, se eu adoeço, por exemplo, eu, né, não vou usar eu como exemplo, mas se uma pessoa adoece, por exemplo, com um câncer de pulmão, é bem provável que ela tenha ou fumado ou tenha ficado muito exposta a queimadas, a fumaça de incêndios, né, florestais, por exemplo. Ou de outros tipos de pós, né, pó de amianto, que é da Teleternite, lá na fábrica, que hoje está proibida, mas por muito tempo os trabalhadores foram expostos. Ou outros tipos de pós que são químicos, pó de toner, né, pós que são tóxicos. Essas pessoas, esse indivíduo, ele adoeceu porque ele foi exposto a uma condição desfavorável, que levou, né, uma contaminação dos pulmões que desencadeou um câncer de pulmões, tá? Isso é um fator individual e quem cuida disso é a clínica. Mas se uma sociedade, uma comunidade inteira adoece, então o problema é social. E quando uma comunidade inteira adoece, ela pode ser uma endemia. Se mais comunidades adoecem, pode ser uma epidemia. E se todo mundo adoece, então é uma pandemia. E que define são problemas sociais. A Covid pode ser usada como exemplo. A Covid tem várias abordagens, né? Primeiro que o novo coronavírus tem sido abordado como um problema do antropoceno, né, que é essa fase que a gente vive hoje, que o ambiente não é mais natural, mas transformado pelo ser humano, né, o que a gente conhece de natureza hoje não é mais natural, mas ela é transformada. Então, o que faz emergir novos micro-organismos que podem causar danos ao ser humano e pode causar danos a outros animais, enfim, a biodiversidade como um todo, né. Segundo, que ela é um problema mundial, mas ela não afeta todas as pessoas da mesma forma. A maior taxa de mortalidade de Covid está entre as pessoas pobres, de periferia, que são aquelas que não puderam ficar em casa, que tinham que ir trabalhar, senão elas teriam problema com fome, né? Outros grupos, né? Primeiro morreram principalmente os idosos, que até hoje, embora a vacinação esteja, né, melhor distribuída entre os idosos, ainda a mortalidade de idosos ainda é significativa. Então, ela tem grupos que ela afeta mais. Então, ela é um problema social. Olhada de forma coletiva, né? Olhar na população, a doença é olhada como um problema social. Quando é indivíduo, lá na clínica, voltando a esse exemplo, ela pode ser olhada como um problema biológico, como uma doença que foi herdada, por exemplo. Existe um percentual pequeno de câncer de mamas que são gerados por uma predisposição genética, então ela pode ser avaliada como, lá no indivíduo, como um fator genético. Tanto é que nas consultas médicas, para, por exemplo, fazer uma averiguação no organismo para ver se tem alguma doença para poder prevenir, para poder fazer um diagnóstico precoce, né, e agir sobre uma doença lá no início, as primeiras coisas que os médicos perguntam tem alguém na sua família que teve câncer? Ou se não, alguém na sua família tem diabetes? Alguém na sua família tem hipertensão? Então, eles partem, as primeiras perguntas são perguntas que avaliam a tua predisposição genética a desenvolver determinada doença, ou sintoma, ou algum tipo de manifestação do organismo que não é necessariamente a doença. Só que a predisposição genética, ela é um percentual pequeno, algo em torno de 10, 15%. O restante relacionado ao ambiente que você vive, está relacionado ao teu estilo de vida, está relacionado ao lugar que você mora, ao nível de escolaridade, à condição como homem ou mulher. Por exemplo, se a gente for estudar violência em casa, violência residencial, a mais afetada é a mulher. Então, é o fator social que está ali definindo aquilo. Então, nós vamos ficar nessa disciplina mais voltada para o coletivo, olhando sempre a população, mas existem fatores individuais que vão surgir de vez em quando, que a gente pode olhar para eles também, para lembrar como é que eles se diferenciam entre os indivíduos que formam esses grupos que a gente estuda na epidemiologia. Aqui tem uma diferença entre a clínica e a epidemiologia, para a gente entender um pouco melhor. Quando nós somos levados ou vamos por alguma situação, por exemplo, a uma UBS, que é uma unidade básica de saúde, lá nós somos atendidos principalmente por enfermeiros. Tem um médico, que é o médico de saúde da família. Esses profissionais, eles foram preparados, eles foram formados para lidar com populações.
desde o agente da saúde, agente comunitário de saúde, ou agente de controle de endemias, que é o ACE, que é aquele profissional que anda com uma bolsinha amarela, que vai ver se tem água no quintal, se está produzindo mosquito, enfim. Eles também são preparados para lidar com a saúde de populações. A base que eles olham essa população é a partir das famílias. A atenção, tanto que a estratégia usada pelo SUS é a estratégia de saúde da família. Então, é coletiva. Só que quando se migra, passa lá no posto de saúde, na UBS, por uma triagem e precisa ser encaminhada para o hospital, que é algo que acontece com mais ou menos 10%, os outros 90% dos problemas praticamente são resolvidos lá na UBS, mas esses que migram para o hospital, lá no hospital, eles passam a ser olhados como indivíduos pela clínica, pelo médico, mesmo pelos enfermeiros que estão lá. Lá se olha o indivíduo. Então, há também dentro do sistema de saúde, essa forma de olhar a saúde, quando se olha para a população ou quando se olha só para o indivíduo. Por isso que muitas vezes médico, quando vai falar de população, fala besteira, e por isso que quem estuda a população, muitas vezes, quando vai falar da clínica, fala besteira. Porque não é uma área que ele não tem a formação e ele corre um risco grande de errar. Só para sintonizar vocês, a biologia, tudo que se estuda de saúde na biologia, praticamente se estuda com uma perspectiva clínica, individual. Na genética, tudo que se estuda de doenças, se estuda com uma perspectiva individual. Raramente se olha o social, que é o que faz a gente olhar a população, o grupo. A parasitologia olha um pouco do grupo e a epidemiologia é onde a gente chega nisso, para valer. Então, aqui uma diferença, por exemplo, que eu criei exemplos para a gente entender como é que elas estão relacionadas. O indivíduo pode ser olhado, uma criança, por exemplo, com desnutrição. E aí, o problema tem que ser resolvido com a dieta, né, a mudança de dieta alimentar, e, no caso, se ela tiver alguma doença, como anemia, que pode decorrer dessa desnutrição, um tratamento para a anemia. Esse é um olhar para a clínica. Se nós olhamos a população, esse mesmo problema de desnutrição, ele pode ser olhado como fome, como insegurança alimentar. Então, em um determinado local, aqui tem os mapinhas, né? Em um determinado local, qual é a taxa de pessoas que vive em insegurança alimentar? Ou seja, que não tem garantia que daqui a um mês vai ter comida na mesa. Quantas pessoas nesse grupo, qual é o percentual de pessoas que passa fome? Quem são essas pessoas? Então, esse é um olhar sobre a população. Está aí uma diferença clara entre a clínica e a epidemiologia. Então, o que é olhado como desnutrição na clínica é olhado como fome e insegurança alimentar na epidemiologia. Bom, é isso para diferenciar, eu acho que já deve ter ficado claro, que eu falei várias vezes, e aí sobre as formas de pesquisa. Eu vou entrar essa parte do conteúdo em mais detalhes durante o desenvolvimento da disciplina, mas eu vou trazer alguns exemplos agora para vocês saberem como que as pesquisas se organizam na epidemiologia. Então, se estuda populações, raramente os indivíduos. As respostas que se buscam das perguntas de pesquisa são quando, onde e quem adoece. Então, quando, em que período, de que ano a que ano, de que mês a que mês, ou de que dia a que dia. Durante a pandemia, a gente aprendeu muito. Quem não conhecia a epidemiologia, aprendeu muito de epidemiologia, às vezes sem saber que estava aprendendo. Mas, assim, se falava muito o número de casos por dia, isso se chamou ocorrência da doença. Então, quando era no dia? Até hoje, né, todo dia a gente tem os boletins epidemiológicos dos municípios, e os jornais, os telejornais, apresentam os dados todos os dias. Então, quando é um dia. Hoje adoeceram 800 pessoas, né, ou morreram 800 pessoas. Esse quando é um dia. Onde? No Brasil, que era o que os dados revelavam. E quem adoecia? Então, dava para fazer uma separação sobre quem eram as crianças, né? Quantas crianças, quantos adultos, quantos idosos, ou quantas pessoas brancas, quantas pessoas negras, indígenas, enfim, quantas mulheres, quantos homens. Tudo isso dá para fazer essa distribuição para saber. Então, quando, onde e quem adoece. Esse quando, onde e quem adoece, ele é tão importante que ele tem que estar nos títulos das pesquisas, inclusive nos projetos de vocês. Então, vamos supor que vocês estejam pensando em estudar em Paranaíta
o número de os partos cesarianas. Então, quando? Vocês vão ter que definir, vocês vão estudar de que ano a que ano, nos últimos 10 anos. Então, vai até 2021, até 2020, que 2021 não fechou ainda. Então, de 2011 a 2020, quando? Onde? Em Paranaíta, quem foram as pessoas que fizeram parte cesariana, né? Quem foram as mulheres que fizeram parte cesariana. Então, você tem uma pergunta de pesquisa que ela define também o título do seu projeto. Então, quando, onde, quem tem que estar no título e tem que estar na pergunta de pesquisa, porque são essas as perguntas que vocês vão responder analisando os dados, discutindo os dados. A pesquisa observacional é essa. Não quer dizer que você vai ficar observando a população. O termo observacional não quer dizer isso. O termo observacional quer dizer que você não vai ficar experimentando, não é uma experimentação. Você não vai lá dar um comprimido para cada um do grupo que você está estudando para saber como o organismo dele reage depois que tomou esse comprimido. Então, não é um experimento. Você não vai testar uma vacina, você não vai testar uma planta medicinal, você não vai fazer testes. Por isso que ela se chama observacional. E nessa pesquisa se estuda, então, a distribuição das doenças ou condições relacionadas à saúde segundo o tempo, que é o quando, o lugar, que é o onde, e as características do indivíduo, que é quem. Esse tripé é o tripé das pesquisas epidemiológicas. Quando, onde, quem. Entendeu isso? Pronto, já tem um primeiro passo para começar a escrever o projeto e executar a pesquisa. Eu trago exemplos. A doença de Chagas na Amazônia Ocidental brasileira, panorama epidemiológico no período de 2007 a 2019. Então, para vocês terem uma ideia, vamos lá nesse título. Doença de Chagas, então definiu qual é a doença, deixa eu achar meu mouse aqui, definiu qual é a doença de Chagas, onde? Na Amazônia Ocidental, quando? 2007 a 2018. Quando ele fala panorama epidemiológico, ele está falando da forma que a doença se distribui na população. Então, o que eles fizeram nessa pesquisa? Eles fizeram um levantamento de fontes secundárias do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Sistema Único de Saúde, SINAM, do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSUS. Esses dados do SINAM, vocês vão aprender a coletá-los. E eles, então, houve notificação de 184 casos, de 2007 a 2018, e a conclusão deles foi: o panorama epidemiológico da Amazônia Ocidental brasileira, no período de 2007 a 2018, compreende uma maior quantidade de casos em indivíduos do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 39 anos e provenientes de zona rural. Olha só, o quando, quem e onde também está na conclusão. Então, é de 2007 a 2018, onde, na Amazônia Ocidental, quem foi mais afetado foram os homens de 20 e 39 anos e, principalmente, aqueles que eram da zona rural. Então, tem aqui, no estudo, esse quando, onde, quem, que é a base da epidemiologia. Aí, aqui uma ideia de como os dados são apresentados, né? Eles colocaram os anos de 2007 a 2018, aí tem que ver cada um dos estados, né, AC, que é Acre, AM, que é Amazonas, e aí qual é a população e qual é, CF é o coeficiente de frequência que eles avaliaram aqui. Então, vocês vão aprender a organizar, não é nada, tem nada de muito difícil aqui, é muito simples organizar isso, o próprio DataSUS já nos entrega os dados em tabelas. Então, a gente precisa só reunir várias tabelas em uma só e aprender a fazer os cálculos, que eu ensino as fórmulas para vocês, e até coloco elas no Excel, se vocês precisarem, então dá para fazer o cálculo simples. Por que se trabalha com coeficiente de frequência nesse caso? Dá para trabalhar com taxa de incidência, taxa de prevalência, enfim, para poder fazer a comparação. Não tem como comparar Acre com Amazonas, com Rondônia, Roraima, se não tiver um cálculo que permita essa comparação, porque as populações são diferentes. Então, esse é um exemplo de um estudo observacional. Aqui tem outro. Inatividade física como fator de risco para mortalidade por diabetes mellitus no Brasil em 1990, 2006 e 2016. Esse é um outro exemplo que é interessante para vocês verem que
o quando, ele não precisa ser de tal período a tal período. Ele pode ser datas isoladas. E se faz a comparação. Geralmente se escolhe datas isoladas quando não se tem dados contínuos. O Ministério de Saúde, ele faz de tempos em tempos pesquisas. Por exemplo, existe a Pesquisa Nacional de Saúde. E existem também os cadernos especiais de saúde que são feitos por parte do PNAE, que é a pesquisa domiciliar do IBGE. Então, às vezes a pesquisa é feita de 10 em 10 anos, de 8 em 8, enfim. Às vezes ele é irregular o período, porque falha um ano, depois volta a ter. Então, dá para fazer análise só nesses momentos pontuais. Sem necessariamente ser de ano em ano, que também dá um bom panorama, né? Um bom perfil da doença na população. Então, vamos lá. Inatividade física é o que ele estudou, o onde é o Brasil, o quando tem os anos aqui, e aí a base, né, a estrutura da pesquisa epidemiológica está colocada aqui. O que eles fizeram? Todas as mortes e doenças registradas no Brasil nesse período foram analisadas. Esses anos, né, que eles selecionaram. Os resultados. Em 2006 e 2016, os estados brasileiros com piores indicadores socioeconômicos apresentaram a maior taxa de mortalidade padronizada por idade e por diabetes mellitus, devido à inatividade física. Então, o que eles descobriram aqui? Que quanto pior é o indicador socioeconômico, que inclui renda, escolaridade e tipo de trabalho, né? Quanto pior mais se adoece por diabetes, porque maior é a inatividade física, a falta de atividade física. Então, de posse desse conhecimento, é possível, por exemplo, uma Secretaria de Estado de Saúde criar um programa para tentar minimizar esse risco de diabetes nessas populações que têm baixos indicadores socioeconômicos. Como é que os dados foram apresentados no estudo anterior? Por meio de uma tabela. Nesse estudo, eles são apresentados por meio de um gráfico. Por meio de mapas. Então, essas são formas também de apresentar os resultados. Para quem fez disciplina de SIG, ou ainda vai fazer, ou está fazendo a disciplina de SIG, ela ajuda muito. Porque dá para usar o conhecimento lá do SIG para poder fazer aqui o mapa no estudo da epidemiologia. E apresentar esse mapa, né? Então, eles estudaram aqui onde estava decrescendo, que é em verde, estável, que é transparente, né, branquinho, e esse mostarda aqui, onde estava incrementando, né, crescendo o número de casos. Então, eles fizeram os mapas, entre homens, de 99 a 2006, 2006 a 2016, 99 a 2016, fizeram as comparações na distribuição da doença entre homens nesse período. Tem outros mapas lá no estudo, eu peguei esse para usar como exemplo. Então, é mais um exemplo de um estudo observacional com dados de DataSUS, que dá para vocês executarem algo semelhante. Aqui, perfil epidemiológico dos servidores públicos afastados do trabalho por transtornos mentais de 2010 e 2019. Ele não colocou quando no título, ele só colocou a doença, né, quem, e colocou quando, e não colocou onde, né, não citou em que local que o estudo foi feito. Mas ele citou aqui nos métodos, né, realizado a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Administração, o estudo foi desenvolvido no estado de Santa Catarina, entre 2010 e 2013. Então, os resultados. Considerando todas as patologias, eles não estudaram uma doença, eles estudaram todas as doenças, todos os transtornos mentais que afastaram os servidores públicos do seu trabalho nesse período. Então, foram registrados 79.306 atestados médicos, dos quais 40,14% eram para MDB, que é transtorno mental e comportamental. Dos 8.765 trabalhadores com atestado por DMO, é a mesma coisa, eu acho. É porque isso que foi traduzido em inglês, às vezes ele vem com probleminhas. Foram encontrados diferentes significativos da prevalência de afastamento do trabalho entre gênero, mais mulheres em geral, níveis de escolaridade, cidade do local de trabalho, agência governamental de trabalho e posição de trabalho dos trabalhadores. Dá para fazer um estudo, por exemplo, similar a esse, para ver a apresentação de atestados em um determinado município, ou o estado, para ver qual é a principal causa de afastamento do trabalho de uma determinada categoria de trabalho, fazer comparação de diferentes categorias. É possível desenvolver um trabalho assim também, com base nos atestados médicos.
Perfil epidemiológico e geoespacial da crise de opioides prescritos em Ohio, nos Estados Unidos. Opioides são medicamentos que têm sido usados como drogas, principalmente nos Estados Unidos existe uma epidemia desse uso, eles são psicoativos, remédios usados como analgésicos e que são derivados do ópio e são altamente viciantes. Existem vários documentários mostrando como nos Estados Unidos existem médicos vivendo só com prescrição de opioides, com falta de ética, obviamente, né? Para abastecer esse mercado de consumidores viciados em opioides. Não que eles precisem do remédio, mas eles estão viciados na sensação que ele causa. Então, eles estudaram fazendo mapas, mapeando e olhando a diferença aqui entre homens e mulheres, né, em rosa, padrão, né, as mulheres em azul, os homens, e de acordo com as faixas etárias, então, de 20 a 24, 25 a 29, e eles, nesse estudo, usamos dados do Departamento de Saúde de Ohio para mortes causadas por opioides prescritos de 2010 a 2017, para analisar a dinâmica espaço-temporal da epidemia de overdose de opioides. Espaço-temporal quer dizer como o consumo de opioides mudou no espaço, em Ohio, e no tempo. Então, de 2000 e... cadê a data? Me perdi aqui, de 2010 a 2017. Então, como as mudanças ocorreram ao longo do tempo e como elas ocorreram nos bairros, né, nos municípios, para saber como é que elas foram diferenciando ao longo do tempo. É assim que esse estudo foi desenhado. E aí, são estudos que podem ser feitos em parceria com geógrafos, mas também pode ser feito com base no conhecimento de SIG. São interessantes e os mapas, eles ajudam muito a visualizar. Por exemplo, você faz um estudo desse, você entrega os resultados para um jornalista, um apresentador de TV ou de rádio, ele vai querer explorar isso aqui, ele vai te chamar para uma entrevista e ele vai querer que você mostre imagem, na TV você pode mostrar. Então, esses estudos de vocês podem fazer inclusive isso, sabe? Existe uma forma de divulgar eles usando a mídia, jornais, enfim. Os mapas, eles ajudam muito, porque nem todo mundo é bom na interpretação de gráficos ou tabelas. Os mapas são mais, né, atrativos e eles ajudam, inclusive, bastante na análise e na discussão dos dados. Mais um exemplo. Influência da idade e gênero dos pedestres na distribuição espacial e temporal dos atropelamentos. Essa pesquisa foi desenvolvida em Melbourne, na Austrália. Eu trouxe aqui as imagens para vocês terem uma ideia de como é a cidade, para você estudar atropelamento, né? A organização da cidade e a organização do trânsito. Então, eles pegaram dados de todos os atropelamentos em vias públicas na área metropolitana de Melbourne, de 2004 a 2013. Eles fizeram uma análise temporal, ou seja, como variou o número de atropelamentos de 2004 a 2013, mostra que a idade dos pedestres tem uma influência significativa na distribuição temporal dos atropelamentos. Além disso, homens e mulheres têm padrões de acidentes diferentes. Além disso, essa tradução do inglês para o português faz isso, repete, né? Os resultados da análise espacial mostram que as áreas com alto risco de atropelamentos de veículos e pedestres podem variar em diferentes horários do dia para diferentes faixas etárias e sexos. Porque eles estavam estudando quem são as pessoas que são atropeladas, quem são de acordo com a idade e com o gênero. Aí eles concluíram que medidas de segurança específicas devem estar em vigor durante tempos de colisão elevados, em locais diferentes para os grupos de diferentes idades e sexos, para aumentar a eficácia contra medidas de prevenção e redução de colisões de veículos e pedestres. Ou seja, se eles encontraram um determinado horário em que mais mulheres são atropeladas, então nesse horário tem que ter uma mudança no trânsito e tem que ter maior conscientização das mulheres, ou dos homens, né, enfim, ou de acordo com a faixa etária. A pesquisa serve para que seja implementado uma medida de segurança que reduza o risco de atropelamentos na cidade. A pesquisa serve para alguma coisa. É bom vocês ficarem de olho quando vocês escreverem os projetos de vocês, nesse sentido, se perguntarem, para que a minha pesquisa serve? Né? Serve para quê? Ela vai mudar o quê? É para isso que a epidemiologia serve, né? É isso que ela, nesse sentido que ela atua. Não é só uma pesquisa, ela tem um porquê de existir. Mais um exemplo.
Efeito da história familiar, ocupação e dieta no risco de doença de Parkinson, um estudo caso-controle. Vocês vão entender um pouco melhor como é esse caso-controle. Então, eles aplicaram um questionário que incluiu questões sobre fatores de acolhimento, ou seja, como é o cuidado desse paciente em casa, qual é a história familiar, se já teve casos de Parkinson, né? Onde fica a residência, qual é a ocupação, o tipo de trabalho que teve ou tem, o estilo de vida. Estilo de vida é amplo, está relacionado à atividade física, a consumo de bebida, de cigarro, né, de tabaco, e outros hábitos que podem ser incluídos na pesquisa ou não, de acordo com o que os pesquisadores decidam. Nesse caso, os pesquisadores são vocês. E aí as conclusões são: os resultados desse estudo confirmaram o maior risco de doença de Parkinson em homens e idosos e a associação inversa com o hábito de fumar. O possível papel etiológico do agrupamento familiar, hábito alimentar e algumas tarefas de trabalho é sugerido. Eles não chegaram a nenhuma conclusão concisa, mas eles sugerem alguma associação com acolhimento, história familiar, residência, enfim. Então, é uma pesquisa com questionários. Existe a possibilidade, se vocês preferirem não fazer a pesquisa usando dados do DataSUS, de aplicar questionários online. Só que a gente tentou já alguns semestres, não tem funcionado, porque a gente perde o controle, a rigidez, não é rigidez, os critérios, eles acabam ficando meio frouxos e a gente não consegue assegurar que a pesquisa tenha reconhecimento, né? Ela acaba se perdendo. Então, a gente abriu um pouco a mão disso, dessas pesquisas com o Google, os formulários do Google, né? Mas, bom, se vocês tiverem alguma ideia diferente, a gente conversa depois. Mais um exemplo. Primeiro caso de Covid-19 complicado com miocardite fulminante, um relato de casos e percepções. Olha só, foi uma pesquisa epidemiológica feita com um relato de caso. Ele não estudou populações, ele estudou um caso. Ele estudou um homem de 63 anos que foi internado com pneumonia e sintomas cardíacos. É comum esse tipo de pesquisa na epidemiologia? Não. Mas por que ela foi feita nesse caso? Porque era uma doença nova, se conhecia muito pouco sobre ela, e cada caso poderia ensinar muito para pesquisas seguintes. Então, são pesquisas que abrem portas e janelas para outras pesquisas. Por exemplo, a conclusão deles: os pacientes com Covid-19 podem desenvolver complicações cardíacas graves, como miocardite e insuficiência cardíaca. Então, esse um caso sugeriu que a Covid poderia ir além de um problema pulmonar. Hoje a gente já sabe que ela afeta o organismo todo em casos graves, né? E que deixa sequelas por muito tempo. Mas naquela época, lá no início, é de 10 de abril de 2020, o artigo, não se sabia isso ainda. Então, dá para fazer uma pesquisa quando há algo novo surgindo, principalmente, com um caso. E como é que os estados são apresentados nesse caso? Com raio-x, com eletrocardiograma, com imagens do que foi observado. Não necessariamente tabelas, gráficos ou mapas, né? É uma outra possibilidade de fazer pesquisa. Para que serve, né? Então, vou pegar os mesmos exemplos que eu já citei, o doença de Chagas, que foi o primeiro exemplo que eu citei lá atrás, quando eu comecei a falar da pesquisa observacional. Para que serve uma pesquisa dessa? Então, ela pode servir, por exemplo, para elucidar um ciclo de vida de um agente causador de doença. Nesse caso aqui, é um protozoário, né, que esqueci, fugiu o nome, que causa a doença de Chagas e é transmitido pelo barbeiro. Então, esses ciclos que a gente conhece dessas doenças, praticamente todos foram elucidados inicialmente no Brasil. O Brasil é muito forte na parasitologia. Teve médicos que trabalharam na década de 70, principalmente, e 80, desvendando essas doenças. Então, é um conhecimento que ganhou o mundo, mas que nasceu no Brasil, que foi desvendado no Brasil. Com pesquisa epidemiológica. Eles não estavam estudando a população de pessoas, necessariamente, estavam estudando a população de barbeiros, a população do Trypanosoma cruzi, eu lembrei, que é o protozoário que é agente da doença. Então, não são pesquisas epidemiológicas. Uma pesquisa como essa também serve, por exemplo, para a definição de uma portaria que regulamenta uma questão sanitária para que essa doença não se propague numa determinada população, uma região de risco.
Então, pode ser criada um decreto, uma portaria, alguma instrução normativa, algum documento que vem dos governos, nesse caso aqui, o Ministério da Saúde, para orientar o comportamento da população desse lugar, para que diminua o risco. Como que foi feito com o uso de máscara, de álcool, tudo durante a pandemia, né? Para campanhas, como por exemplo, né, encontrou um desses insetos, não mate, leve-o ao sistema de saúde. Por que não matar? Porque o protozoário fica nas fezes do barbeiro. Então, a pessoa encontra o barbeiro, fica curiosa, mata o inseto, ou para levar, ou para, né, para dar fim nele. E nesse momento que mata, pode espremer e ter contato com o protozoário e desenvolver a doença. Então, tem que capturar e levar vivo para a vigilância epidemiológica, que a gente vai estudar mais lá no final das nossas aulas, sobre qual é a organização dela e como ela funciona. Outra forma é para criar manuais, manual de atendimento, manual de procedimentos médicos, manual de ação da atenção básica para os agentes de saúde saberem como agir, enfim. Então, se conhece a ciência epidemiológica, ela desvenda os princípios do comportamento epidemiológico de uma doença, por exemplo, e a partir de um artigo se conhece, que vai parar nos livros didáticos para se ensinar como funciona, se estabelece normativas para controlar a disseminação da doença, se faz campanhas para controlar, se faz manuais para poder direcionar o trabalho, né, dos profissionais de saúde, enfim. Uma pesquisa como essa que vocês vão fazer nessa disciplina, ela pode desencadear várias outras coisas, caso vocês desejem, ou caso vocês tenham, né, a chance de ter uma grande descoberta. Outro exemplo aqui, eu falei da inatividade física lá atrás, quando eu usei os exemplos, né? Para que serve? Para, por exemplo, criar campanhas de incentivo à maior atividade física. O perfil epidemiológico lá do consumo de opioides em Ohio, que eu falei, para que serve? Para criar políticas para o controle, né? Para a vigilância desses problemas. Perfil epidemiológico de servidores públicos com doença mental, para criar programas de promoção da saúde, né, para reduzir os problemas mentais. O que é que essas pessoas encontram no trabalho que elas adoecem, tem doenças mentais, né, transtornos mentais? E no caso dos atropelamentos, para criar campanhas, para reduzir, para redirecionar o trânsito, para não desembocar tudo no mesmo lugar, no mesmo horário, para colocar radares, diminuir velocidade, enfim, várias outras medidas que podem ser consequência de um estudo, desde que a gente consiga construir esses elos, né, e fazer com que repercuta, com que aconteça, contribuir para que aconteça. E tem aspectos maiores, por exemplo, o Brasil é a única constituição do mundo, a nossa constituição, que tem contribuição de epidemiologistas na construção do texto sobre saúde dentro da Constituição. Então, o que a gente sabe de saúde para todos, saúde como direito, equidade em saúde, ou seja, tratar, dar mais atenção para quem mais precisa, são estratégias que estão contidas na nossa Constituição e que vêm, né, foram criadas a partir de pesquisas epidemiológicas. Para construir políticas, por exemplo, Política Nacional de Atenção Básica, que é a que guia as ações das agentes comunitários de saúde, dos agentes, né, de controle de endemias. Política Nacional de Promoção da Saúde. Cada R$1 que é gasto na prevenção de doenças, se economiza de R$3 a R$5 num hospital. Então, quanto mais políticas houverem para prevenir doença, quer dizer, as pessoas melhorarem seus estilos de vida, terem melhores condições de trabalho, terem menos risco de trabalho, fazerem mais uso de equipamentos de proteção individual, usarem cinto de segurança, capacete, usarem roupa apropriada, usarem EPI, por exemplo, quando usam agrotóxicos, ou máscara para evitar doenças contagiosas, enfim. Quanto mais medidas de prevenção se tem, menos o Estado precisa gastar dinheiro nos hospitais. Política Nacional de Saneamento Básico, que é um problemaço no Brasil, que nunca foi resolvido. Quando se estrutura esgotamento sanitário, por exemplo, na cidade, se faz nos bairros ricos, né? Raramente chega nos bairros pobres. Então, ainda há problemas com coleta de lixo, ainda há problemas com tratamento de água, principalmente no rural.
Ainda há problemas com o sistema de coleta de esgoto, com, né, uso de lagoas de decantação, se usa muita fossa ainda, que contamina os poços, né, enfim. Todos esses problemas repercutem na saúde da população. Às vezes, se investe R$1 aqui, se economiza 10 lá na ponta, porque é a saúde de uma população inteira, né, de um bairro inteiro que padece por causa da falta de investimento no bairro. E campanhas, a gente está numa fase agora de poucas campanhas de saúde, mas se a gente olhar um pouco para trás, a gente vai lembrar quantas campanhas já existiram sobre camisinha, AIDS, HIV, quantas campanhas já existiram, por exemplo, as pessoas pararem de fumar. O Brasil chegou numa fase que tinha mais ex-fumantes do que fumantes. Tamanha foi a intensificação das campanhas, e elas funcionam muito no povo brasileiro. O povo brasileiro responde, tem vários países que não respondem da mesma forma. Em relação à vacina agora, o Brasil é um dos países que tem maior interesse em vacinação entre a população do mundo. Quer dizer, nós somos uma população que responde muito às campanhas. Então, a gente pode subsidiar com estudos nossos campanhas municipais sobre um determinado problema que existe na região, né, no município. E é isso, nossa aula de hoje é sobre esses temas. O que eu queria deixar para vocês são essas pistas sobre os trabalhos que vocês podem desenvolver, sobre o que vocês podem pesquisar, né? Para vocês começarem a pensar já, e o que vocês vão fazer com a pesquisa que vocês vão fazer, né? Com os resultados que vocês vão obter. Tem alguma pergunta? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Não? Restamos nós 4 do total de alunos. O povo foi saindo, professor. Sai, mas às vezes sai porque a internet não segura também, né? Sai, né? Vamos sempre tentar entender o que está acontecendo e torcendo para que as pessoas tenham interesse em aprender. Eu quero muito que vocês aprendam, que vocês se interessem pelas aulas. Se não consegue assistir aqui, assiste depois a gravação, né? Alguma dúvida, Thalita? Não, professora, tranquilo. Tranquila, Lana, alguma dúvida? Tranquilo, professora, tá de boa. Jennifer, alguma dúvida? Não, professora, tranquilo. Ah, legal. Eu vou desligar a gravação.